Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, terça-feira, 1º de novembro. O tema de hoje é está consumado. Essa expressão, irmãos, está consumado, é uma evidência clara de que tudo que Cristo tinha feito anteriormente agora estava completo. Agora estava evidenciado que todo o seu sofrimento, que tudo aquilo que ele tinha passado anteriormente agora chegou ao fim. Essa expressão também nos denota, nos dá uma forte evidência de que a obra de Cristo, a obra salvífica dele foi completada na cruz. E essas palavras, que com certeza foram antecipadas com angústia, com sofrimento. Sabe, irmãos, eu vou dizer para vocês aqui algo que eu entendo. No Getsemane ali, diante daquela angústia, daquela condição que Jesus passou, ali Satanás tentou a Cristo para que ele, na verdade, levasse-o à morte, ou seja, que a morte viesse como descanso em meio àquela agonia, em meio àquela angústia. É tanto que ele pede para que passasse daquele momento, daquele cálice. Chegando na cruz, agora, naquele momento, ali Satanás queria que ele não morresse. E a zombaria que acontece, todo aquele escárnio que ali é feito pelos sacerdotes, pelos líderes, inclusive pelos próprios ladrões, né? No livro de Mateus, no capítulo 27 e o verso 44, fala que os ladrões que estavam com ele também escarneceram. Então, assim, zombaram dele da mesma forma. Não se é dito a essência ou a natureza da sua zombaria, mas eles de fato zombaram também. No contexto que ali é dito, que eles disseram, se você é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E os que estavam do lado diziam a mesma coisa, se você é o Filho de Deus, agora por que nos salva aqui também? Então, assim, o que Cristo passou ali não foi algo fácil, não foi uma coisa, simplesmente uma simples morte, mas houve ali grande pressão emocional, psicológica, e não foi fácil. Então, diante daquela situação, a gente vê nesse capítulo 19 de João, do verso 1 ao verso 30, toda aquela situação. E mediante o que acontece já no finalzinho do capítulo 19, o verso 29 e 30, Jesus faz ali o último pedido, né, quando ele fala, tenho sede. E isso, irmãos, está relatado como a Bíblia fala assim, ó, e para que se cumprisse a Escritura, ele disse, tenho sede. No livro de Salmos, no capítulo 22, o verso 15, é dado essa evidência, fala que minha língua está encostada no céu da minha boca, ou grudado, com uma grande sede. Embora o salmo seja de Davi, esse salmo, irmãos, ele é tido como um salmo messiânico, e alguns o atribuem como o salmo da cruz. Para que se cumprisse a Escritura, naquele momento, tanto no salmo 22, verso 15, e no salmo também 69, verso 21, é descrito as mesmas palavras que Jesus ali proferiu. Também o salmo seja atribuído a Davi, é um salmo messiânico, ou um salmo que evidencia os últimos momentos de Cristo na cruz. Mas uma coisa que me chama a atenção, diante disso, a Bíblia fala bem claro, e para que se cumprisse as Escrituras, ou seja, para que, na verdade, evidencie o que Cristo estava precisando viver, foi necessário com que o Antigo Testamento fosse cumprido. Por isso que ele fala, né? É necessário que se cumpra tudo que de mim está escrito, tanto nos Salmos, quanto nos profetas ou na lei. Então, todo o Antigo Testamento fazia menção ao que Cristo estava ali prestes a passar. Porém, diante daquela situação, agora vem aquele conforto, né? Quando o próprio ladrão, um deles, a tradição atribuindo ali a Gestas, né? O nome dele, ele se arrepende, ou Dimas, melhor dizendo, ele se arrepende. E naquele arrependimento ali ele pede para com que Cristo lembre-se dele quando viesse em seu reino. E aquelas palavras foram, posso dizer assim, as últimas palavras que ele ouviu de conforto ao saber que a sua morte traria vida a alguém, traria de fato salvação. E aquilo que ele fez, irmãos, aí é uma coisa que me chama a atenção. O que Cristo fez, ele poderia ter descido da cruz e desistido de tudo. A sua agonia, a sua dor, seu sofrimento, ele é indescritível. Só para você ter uma ideia, alguns acreditam que é impossível que um Deus morra. É impossível, mas foi necessário que ele pagasse o preço que nós causamos. Porque a causa do pecado foi nossa. E Cristo morreu unicamente como inocente. Lembrando, ele não foi vítima, ele simplesmente se entregou. Jesus não tinha razão para ser morto, humanamente falando, por alguma coisa que ele tinha feito. Mas ele fez com que a morte substitutiva, da qual todos nós
iríamos morrer ou vamos morrer, essa morte natural, mas ele nos isentou de uma morte eterna. Por isso que quando ele está falando no livro de João, capítulo 12, eu acredito que verso 32, fala assim: e eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Ou seja, todos iriam olhar o que Cristo tinha feito. Lamentavelmente, cumprindo o que ele falou a Nicodemos no capítulo 3 de João, ele falou que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. Então, esse perecer foi o que Cristo causou em si próprio. Ele pereceu por nós. Ou seja, ele morreu a morte eterna, porque esse perecer não é a morte natural, mas é a morte eterna da qual todos nós estaremos sujeitos se não aceitarmos esse sacrifício. Então, como é que eu posso dizer? A maneira completa que Cristo executou ali na cruz, ou a plenitude do seu sacrifício, nos trouxe, na verdade, eterna salvação. Eu queria ler com vocês aqui o comentário bíblico adventista sobre esse assunto, que aqui diz assim, ó: Jesus havia completado o trabalho que o Pai lhe confiara. Cada etapa do plano da redenção estabelecido antes da fundação do mundo havia sido concluída dentro do cronograma. Lucas capítulo 2, verso 49. Satanás fracassara em suas tentativas de arrumar o plano, de arruinar o plano. A vitória de Cristo assegurou a salvação do ser humano. Isso está no livro chamado O Desejado de Todas as Nações, páginas 758 e 764. Que Deus, portanto, nos ajude a estarmos enquadrados nesse plano e que a consumação do que Cristo realizou na cruz seja nossa consumação. Que possamos estar consumados a cada dia contra o pecado, morrendo para o pecado, destruindo em nós a inimizade com o pecado, para que a amizade com Cristo ela seja levantada. Sabe, irmãos, é se entregando que se alcança a vitória. Jesus não lutou com a morte, ele se entregou a ela. E nós podemos nos entregar à morte do pecado, ou seja, deixar com que o pecado seja mortificado em nossa vida a cada dia, para que a vida que Cristo nos quer conceder seja uma realidade. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça levar em consideração essa obra tão salvífica que Cristo fez. Ele fez tudo por nós e agora entra-se a nossa parte. Que fazemos nós por ele? Como diz o hino: que fazes tu por mim? Esse, de fato, é o sublime amor, o amor de Deus, que jamais poderemos descrever. O tema, irmãos, da obra de redenção de Cristo e do seu amor será o tema, na verdade, para toda a eternidade, onde nós iremos aprender cada dia, e quanto mais aprendermos, mais iremos amá-lo, e o nosso amor com ele será crescente por toda a eternidade. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a podermos levar com seriedade o que Cristo fez por nós. O ato que ele fez, o seu sofrimento, a sua agonia, a angústia e a sua morte, seja em nós cada dia meditada, para que nós nos afastemos do pecado e nos voltemos unicamente para a cruz de Cristo, que é o único ponto que nos concede eterna salvação. Perdoa-nos, ó Pai, por nossa rebeldia, perdoa-nos por, às vezes, sermos negligentes para com essa obra salvadora, e que tenhamos o devido cuidado para que em Cristo possamos também ser consumados pela obra de salvação e confirmar cada dia esse grande plano que foi feito, estabelecido e manifesto em Cristo na cruz. Dá-nos um bom dia com a tua paz, Senhor, te pedimos por Jesus. Deus muito te abençoe e conceda a você os seus cuidados, a sua presença, e que em Cristo Jesus possamos estar unidos nessa obra de salvação. Deus o abençoe, compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal, e que Deus nos faça crescer na graça e no conhecimento de sua palavra. Até logo.